Olá, eu sou o professor Marcelo de Souza Bispo, do Departamento de Administração da Universidade Federal da Paraíba, e estou aqui para fazer um breve comentário sobre o editorial que eu publiquei, à época que era editor-chefe da revista de Administração Contemporânea RAC, que trata sobre a impossibilidade da ciência aberta sem o reconhecimento da pluralidade epistêmica e da alteridade, né? Então, esse editorial, esse texto, ele foi motivado em razão da RAC ter adotado à época ser uma revista de ciência aberta, né? O que é bom, o que é um movimento muito interessante, um movimento de ciência aberta, dados abertos e todos os seus desdobramentos. Entretanto, à época eu entendia que era necessário fazer alguns comentários, trazer algumas reflexões, um olhar um pouco mais crítico sobre a noção de ciência aberta, para que a ciência aberta não se tornasse uma ciência fechada. E aonde que está essa jogada de uma ciência aberta que se torna fechada? É justamente quando a gente vai pensar a ciência aberta, ou os protocolos, a forma de se fazer ciência aberta, por uma única lógica, um único paradigma que, em geral, o paradigma predominante na ciência aberta é o paradigma positivista. Então aqui eu não estou para fazer um discurso contra o positivismo, muito pelo contrário, eu sou a favor da pluralidade epistêmica, como tem no próprio texto. Por outro lado, quando a gente vai pensar em fazer ciência aberta apenas pela lógica de um paradigma, isso termina limitando a gente pensar essa mesma ciência por outras formas de produção de conhecimento, outras epistemes, outras epistemologias, e isso também termina limitando as múltiplas áreas do saber dentro das suas possibilidades de produção de conhecimento, como elas podem se engajar no movimento de ciência aberta. Então o que o texto traz é essa provocação, né, de que a gente vem criando protocolos de ciência abertas orientados por um paradigma que em geral também está orientado por um modelo, uma ideia de como produzir conhecimento, e isso termina excluindo como a gente pode ter uma ciência aberta a partir de outras lógicas de produção de conhecimento, para além daqueles que estão orientados pelo paradigma positivista. Então, inspirado aí no conceito antropológico da alteridade, de reconhecimento da diferença do outro, é que eu desenvolvi todo o editorial para poder levantar algumas questões importantes, tanto metodológicas quanto éticas, em relação a fazer ciência aberta a partir de outros paradigmas que não sejam só os paradigmas orientados pelo positivismo.